Fala, antenados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos melhores filmes que eu tive o prazer de assistir esse ano, que é Duna. Então vem comigo porque eu tenho bastante coisa pra comentar. Bom, gente, eu apenas quero dizer que esse filme é épico. É a palavra que define esse filme. Duna tá incrível em todos os aspectos. Todos os aspectos. Gente, o filme é genial. Eu saí do cinema meio atordoada, porque, assim, ele é tão amplo e tão denso, mas ao mesmo tempo tão cheio de camadas, e é tão explicativo, e ele é tão... É sério, gente, esse filme, assim, ele tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas, antes de eu começar a me empolgar demais, né, vamos por parte. Duna, ele é inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Frank Herbert, que foi publicado lá em 1965. E esse filme, ele é, tipo... Eu posso dizer bem ousadamente que é um dos melhores livros escritos de fantasia e ficção científica do século XX. Assim, é incrível. Eu tive o prazer de ler. Eu confesso que eu li depois que eu assisti o filme, né? Eu devorei o livro, eu confesso. Eu devorei, apesar de ser um livro muito denso. Acho que, assim, foi poucos os livros que eu consegui, que eu senti essa densidade toda. Inclusive, posso até comparar um pouco aqui, sim, com Crônicas de Gelo e Fogo e até com O Senhor dos Anéis, né? Que é o maior livro épico da fantasia. Então, assim, Duna tá aí entre esses grandes escritores, grandes livros publicados, porque ele é incrível. E eu tive o prazer de ler, e eu confesso que para leitores que estão iniciando aí a sua jornada nos mundos épicos, pode ser um pouco mais difícil de ler, mas é um livro incrível. E assim, gente, considero a melhor leitura de 2021. Ele é um livro que, assim, ele tem muita complexidade, ele trata de muitos assuntos políticos, e ironicamente, esse livro, ele é muito atemporal. Ele foi escrito lá na década de 60, mas ele funciona até hoje. Assim, como eu coloquei na minha crítica escrita, pode ser que no livro a grande questão que envolve aí todas as tramas, as brigas, inclusive a religião, né? Tudo tá intrinsecado na questão do que eles chamam no livro de especiaria, que é um tipo de droga, né? Mas eu acho que a gente pode considerar essa especiaria como um petróleo hoje em dia. A gente pode considerar o sal, o ouro, né, os minérios para os nossos ancestrais. Então, assim, eu acho que é um livro que, se a gente coloca na nossa... A gente pauta ele no nosso dia a dia, ele tá super atual. E vamos falar, é claro, do filme. Pra quem não sabe, Duna já foi adaptado outras 2 vezes e foi um completo fracasso, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Não deu certo, mas a Warner decidiu aí reaver os direitos do filme e tentar mais uma vez, e foi acertado. Mas desta vez foi dirigido por Denis Villeneuve. Acho que é assim que se fala, né? E esse cara, ele conseguiu captar a essência completa do livro. Gente, ele pegou o livro e falou assim, ele leu, ele entendeu a essência e ele trouxe pras telas. Eu senti, como eu falei, eu assisti primeiro e li depois, mas assim, eu consegui ver realmente a essência. Ele pegou os personagens, ele pegou a trama, ele pegou tudo ali e falou assim, sabe, ele, como mágica, ele levou pras telas. Eu não consigo definir de outra forma. É simplesmente a melhor adaptação cinematográfica da década. Assim, de tão incrível que é. Isso eu tô falando, gente, pra tela de cinema, porque a gente sabe que tem muitas adaptações maravilhosas feitas pra TV, né, nos streamings e tudo mais. Mas pro cinema, pra mim, assim, não teve outro que conseguiu entender tão bem a essência de um livro quanto esse. Eu fiquei chocada. Eu li o livro e eu conseguia enxergar exatamente todo o filme ali. E os personagens, as características, as formas de pensar, as formas de agir, tudo. Ele pegou...
sabe, o diretor pegou o livro e falou assim, consigo. E ele fez um trabalho excelente. Foi dividido em 2 partes, então a gente teve só aí a primeira parte desse filme, porque o diretor decidiu que só vai fazer uma segunda parte se essa primeira for bem sucedida. O diretor, ele conseguiu, assim, eu acho que também conta muito porque o diretor é fã da obra. Você consegue captar melhor a ideia que o livro quer passar quando você gosta mais da obra, porque você estuda, você conversa com outras pessoas. Um diretor que trabalha numa adaptação que não conhece a obra original, ou que só tá ali só pra colocar as coisas em ordem e não entende a essência do livro, provavelmente as adaptações ficam mais fracas. A gente já viu, eu como fã de livros, já vi várias adaptações que deram errado. Tenho certeza que vocês também, exatamente porque os diretores e os produtores não conseguiam entender, captar a essência do livro. E aqui o Denis, ele é muito fã do livro. A gente deu uma pesquisada e tal, eu fiquei sabendo, ele é um fã do livro. Então assim, ele conseguiu fazer um filme para os fãs, e ele também conseguiu fazer esse filme para as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Duna. Então, assim, quem não leu e não tem vontade de ler, não se preocupa, gente. O filme é o livro. Aquele filme é o livro. Ficou, assim, lindo. E eu acho que o mais legal é que, assim, diferente das outras adaptações, por exemplo, que, né, foram bem fracassadas, o que acontece é que aqui ele não teve pressa. Ele não apressou os assuntos, ele não condensou a história, sabe? Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que quando vai fazer a adaptação, muita coisa é tirada, né? Simplesmente não vai pras telas. E aqui ele não se preocupou em fazer isso, falou assim, vamos colocar tudo, vamos fazer acontecer. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque são 2 horas e meia de filme. Gente, o filme é longo, são 2 horas e meia de filme, mas eles pegaram e explicaram e trouxeram a história com muita calma, muita paciência. Isso fez toda a diferença na hora de contar a história, porque você consegue entender o que está acontecendo, ninguém tem pressa de contar as histórias, tem cenas bastante calmas. Eu acho que é muito legal, porque tem muita cena do Paul, né, que é interpretado pelo Timothée Chalamet, mas tem muitas cenas calmas com ele, sabe? Cenas paradas mesmo, onde ele tá simplesmente andando na praia, assim, refletindo, pensando sobre todas as questões que envolvem o personagem dele. Tem cenas onde ele chegou em Arax e, assim, ele tá dentro do castelo, o lugar onde eles moram, e tem cenas que é bem calma, onde mostra ele, assim, estudando, ele percebendo as coisas. Então, assim, ficou muito legal. E tem muitas cenas, assim, no livro também, né? Muitas cenas de reflexão, de muitos pensamentos, muito contexto. Eu acho que o filme, ele não demorou em fazer isso, e isso faz toda a diferença. Acho que é exatamente... como eu até comentei com os colegas, com o Wesley, coloquei isso na minha crítica escrita, Duna é muito como a Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis. Quem gosta de Senhor dos Anéis provavelmente vai entender que é um filme introdutório. Ele apresenta a história, sabe? Ele fala, olha, esses aqui são os personagens, essa aqui é a trama, esse aqui é os países, e esses aqui são os rebeldes, e esses aqui são os vilões, ele apresenta, essa daqui é a sociedade religiosa, sabe? Ele apresenta os personagens, te dá o contexto do que tá acontecendo, e aí ele acaba, sabe? E aí ele fala assim, é isso aqui, agora vamos esperar, se vocês gostarem dessa parte a gente continua. Eu achei que ficou muito legal esse detalhe de apenas apresentar o que tá acontecendo. Isso fez toda a diferença, eu consegui muito, assim, no começo eu fiquei um pouco perdida, eu confesso, mas exatamente por não conhecer, acho que quem conhece, quem é fã dos livros já vai entender tudo. Mas assim, você começa o livro, ele apresenta o feudo, quem são, o que tá acontecendo, quem é o país que tá sendo explorado, o mundo, no caso, né, pra eles lá o universo é um pouco maior e mais explorado, então, né, então nós temos o imperador do universo, basicamente, tem vários mundos diferentes, e aí tem Arax, que é o mundo que tá sendo oprimido e sugado até o último, exatamente por conta dos seus recursos, né? É um país desértico, então é irônico, né? Eu acho que é um pouco irônico, é um país desértico, mas que ele é recheado da especiaria, né? Que é uma espécie de droga, um alucinógeno, mais ou menos.
Então, todo mundo quer aquelas especiarias, todo mundo quer lucrar em cima disso, né? Então faz toda a diferença. Além disso, também é apresentado muito a religião. Acho que dos pilares mais fortes do livro e também do filme é como o Herbert, ele consegue explorar a questão da religiosidade e o perigo da adoração de um herói. A gente sabe que na história da humanidade houve muito isso, né? A adoração, né, de grandes homens, seja na religião, seja fora dela, na política. E a gente sabe que é perigoso, né? Os governantes, os religiosos, eles não estão aqui para ser adorados, e sim, eles estão aqui para servir, entendeu? O povo. Então, assim, o Herbert, no seu livro, ele explora muito essa ideia. O livro e o filme, ele vai apresentar as questões religiosas, né? Então vai apresentar o grupo religioso, que é formado só por mulheres, tanto no livro quanto no filme. Inclusive, a mãe do Paul, que é o personagem do Timothée Chalamet, a Jéssica, ela faz parte desse grupo. E esse grupo, ele tem como objetivo criar, trazer pro mundo uma espécie de Messias, né? Que é uma pessoa que ela vai ter os dons, eu entendo como telecinese, uma coisa que vai juntar, vai conseguir dominar o tempo, basicamente, né? E conseguir juntar o passado, o presente e o futuro. A ideia deles é trazer essa pessoa, e a Jéssica, que é uma pessoa que tem um dom muito forte, né? Esse poder dela é muito forte, que foi passado, inclusive, para o Paul, filho dela. E todo mundo acha que é ele, né? Que pode ser ele. Então fica aquela questão, né, de se é ou se não é. Eu acho que é muito legal que o livro do Frank Herbert exatamente trata dessa questão. Será que ele é mesmo? Nunca é confirmado que ele é o Messias escolhido. Sempre fica muito aberto, muito ambíguo essa ideia. E eu acho que é muito legal que aqui no filme ele apresenta. Gente, lembrando que o primeiro filme de Duna é uma apresentação desse mundo, desse universo fantástico, incrível, maravilhoso. Então eu gosto muito de como eles conseguiram introduzir bem. Então a gente tem a questão da religião, a gente tem toda a trama política envolvendo Arrakis, como o Duque, o pai do Paul, ele chega em Arrakis, né, que ele recebe esse mundo como um feudo para ele cuidar, e aí ele chega tentando fazer uma política um pouco diferente dos governantes anteriores que oprimiam o povo, né? Então, assim, mas aí não dá certo, existe toda uma trama política envolvendo isso. Eu acho que é muito legal, muito bem trabalhada essas questões políticas no filme, que é muito, 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 muito embasado nas políticas do livro. Eu acho que ficou muito legal. Assim, eu confesso, gente, que eu não sou muito fã do Timothée Chalamet, não gosto muito dele, mas aqui nesse filme ele entrega tanto que é impossível você não gostar da atuação dele. E tem planos bem fechados no rosto, onde não há diálogo, ele não fala, mas ele expressa tudo no rosto, assim, o olhar, até, assim, o sutil, gente, às vezes é só um mexer de sobrancelha, ou um tremer no lábio, assim, ele é muito sutil nesses detalhes e ele tá incrível, incrível, incrível. Eu acho que outra coisa que os produtores de Duna acertaram muito é em escolher um elenco que é conhecido para a geração mais nova, né? Então nós temos o Timothée, nós temos a Zendaya, nós temos o Jason Momoa, aí nós temos o Oscar Isaac e também a Rebecca Ferguson, né? Que são rostos conhecidos e muito talentosos, vencedores de Emmy, vencedores de Globo de Ouro, indicados ao Oscar. Então, assim, você sabe que o pessoal é talentoso, mas não é só isso, são rostos conhecidos que chama, né, o público mais jovem para assistir, essa geração mais nova, para assistir esse filme e entender a grandiosidade. Eu acho que é muito importante. Ele tem uma trilha sonora, gente, fantástica, fantástica. Esse filme vale a pena por tudo, pelo roteiro, pelo diretor, pela trilha sonora, pelos atores. Assim, só vão assistir esse filme. Tá espetacular, tá espetacular. Ficou incrível, um trabalho excelente em todos os lados. Eu só tenho uma única ressalva pra esse filme, uma só, né? Que assim, o elenco principal é muito talentoso, ficou muito bem representado. Eu gostei que escolheram a Zendaya pra ser a menina que vai ser, né, o contraponto aí do Timothée, né, que é uma mulher de cor, isso também é importante, mas eu quero dizer que
assim, faltou um pouquinho mais de representatividade? Exatamente. Quem leu os livros, mas se você não leu, eis aí uma curiosidade, né? Tá, o povo Freeman, que é os nativos de Araque, né, desse mundo desértico, eles são diretamente inspirados nas tribos nômades e beduínas árabes, né, do Oriente Médio e ali da ponta ali da África, né? Um pedacinho ali da África. Então são tribos que são pessoas de cores, de outras etnias. O que faltou aí um pouco sobre o povo Freeman, especialmente, e personagens que têm falas, não teve eu não vi nenhum ator árabe, ator negro ali da África, né? Ficou faltando, falharam nesse detalhe, mas assim, supondo que tenha um segundo filme, que eu espero que tenha, eu acho que seria legal se os produtores, os diretores e toda a galera do casting revisitassem aí e trouxessem atores que fossem dessa etnia, dessa raça, para o filme, principalmente pro povo Freeman, né, que eu acho que é importante ter esse tipo de representação, ainda mais porque o autor, ele escreveu completamente inspirado nesse povo, então seria muito legal que eles revisitassem o elenco e escolhessem para o povo Freeman pessoas que sejam de lá, atores, né, que sejam dessa etnia, que sejam desses países, para representar aí esse povo, que teve toda a sua construção cultural inspirada neles. Então, por favor, corrijam só esse detalhe, que aí vai ficar assim, ó, 10 de 10. É isso. Gente, o Duna tá maravilhoso. Eu não vou me estender mais, eu já falei demais. Assim, eu adorei. É um filme completamente épico. Eu posso dizer, como coloquei no título da minha crítica, que Duna é o novo épico, é o novo Senhor dos Anéis da nossa geração. Está incrível, está maravilhoso. Assim, não errou, com exceção do povo Freeman na escolha de elenco, eles não errarem mais nada. A história tá muito bem estruturada, as atuações estão maravilhosas. Se você gosta do Jason Momoa como Aquaman, você vai adorar ele aqui nesse filme, que é maravilhoso. Ele tem esse espírito mais livre, mas ao mesmo tempo ele é um soldado mais sério. Ele tá incrível. Vocês que são fã do Timothée Chalamet, vocês vão gostar muito dele também. Assim, ele tá incrível nesse filme, gente. O bicho tá talentoso demais. Nós temos a Zendaya, então assim, gente, só tem... Sabe? Vocês vão adorar. Eu juro pra você, vai valer o preço do seu ingresso. Então vão ao cinema. Lembre-se, é claro, de usar máscara, que a gente ainda tem, né, um alto nível de contágio da Covid. Então, por favor, usem máscaras na sala de cinemas. Obedeçam as normas restritivas. Se vocês puderem ir ao cinema assistir esse filme, vai valer cada minuto do seu tempo. Vão ser as 2 melhores horas e meias que você já vai ter esse ano. Eu te prometo. É isso. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Comente aqui embaixo quais são suas expectativas pra Duna. Você leu o livro? O que você acha desse livro? Se você não leu, você quer ler? Leiam. Inclusive, deixarei aqui embaixo na descrição um link da Amazon pra vocês conferirem lá. Se vocês comprarem ou adquirirem qualquer produto da Amazon, vocês acabam ajudando a gente, então, pelo nosso link. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, clica aqui no link da descrição, tá bom? E é claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também são fã de Duna, que também estão interessados em saber se esse filme é bom ou não. Então compartilhe com esse, manda nos grupos de WhatsApp, do Telegram, compartilha no Facebook, nas redes sociais, manda pra todo mundo. Além que você também ajuda a gente a chegar e alcançar mais pessoas. Então é isso. Se você caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal. A gente fala de cinema, de séries. A gente tem muitos conteúdos. Tem Disney, Amazon, Netflix. Tem pra todo mundo. Então corre lá, se inscreve. Confira nossas playlists. É isso. Muito, muito obrigada. Um beijo. E até a próxima.